Olá pessoal, vamos para mais uma aula de programação de torno no CNC. Hoje nós vamos aprender aqui como fazer um perfil usando raios, né? Na aula passada nós fizemos alguns perfis e aprendemos a fazer com linhas inclinadas, né, chanfros, e nós vamos fazer agora com raios. E vocês vão perceber que é bem fácil e parecido, né, com da aula passada, é claro, tendo que usar, então, no caso, os comandos de funções preparatórias G2 e G3. Bom, então essa é a nossa peça, tá certo? E nós vamos fazer com que a ferramenta chegue nesse ponto aqui. Então nós vamos, da mesma forma da aula passada, então G0, X0, Z3. Vamos encostar na face da peça G1, Z0, F0.1, certo? Bom, nós vamos andar esse pedacinho aqui em G1, né? E esse ponto aqui, nós vamos andar em X. Qual é a medida? Só olhar para o diâmetro, então X10. Depois nós vamos andar nesse sentido, eixo Z. Deixa eu colocar aqui de novo, sempre para a gente lembrar, né? Então, nesse sentido é o eixo Z e nós vamos andar 10 negativo. Então, Z menos 10. Bom, aí chegamos nesse ponto. Desse ponto, nós vamos fazer esse raio. Então, olhando no desenho, nós temos o raio aqui, que é o raio de 5 milímetros, tá certo? Então, para a gente entender, quando vocês olharem o desenho e você não tem a cota, eu coloquei as cotas aqui embaixo, mas normalmente no desenho não vem essas cotas. Vocês precisam entender que quando tem a descrição do raio, então, nós temos o raio aqui, significa que eu tenho um comprimento de 5 milímetros aqui, tá certo? Porém, no diâmetro, nós vamos para o 20. Então é bem simples, nós vamos sair desse ponto para esse ponto. Qual é esse? Aí você vai fazer a pergunta, qual é esse ponto aqui final, né? Em X e em Z, tá certo? Então em X é 20 e em Z é menos, ó, é 5 aqui, com o 10 que eu já andei, então Z menos 15. Mas aqui é G2 ou G3, então é só vocês prestarem atenção para o sentido do corte, do círculo, né? Então aqui nós estamos no sentido anti-horário, então é G3. Né? Sentido horário G2, sentido anti-horário G3. Então nós vamos colocar G3, X. O X final é o diâmetro de 20. O Z final nós temos 10 aqui com 5, que indica o raio, então nós sabemos que é menos 15. E nós precisamos colocar o raio aqui, que é 5 milímetros, certo? Bom, agora eu vou andar uma partezinha reta aqui, tá certo? Ó, e vou parar aqui, ó, nesse ponto aqui, antes de começar a fazer o próximo raio. Então eu preciso analisar um pouco o desenho aqui no caso, tá certo? Bom, primeiro, essa parte reta eu tenho que andar em G1, eu tenho que colocar o G1, senão dá um erro, porque o G3 ele também é modal, e se eu não coloco o G1 na frente, ele já entende que quer fazer outro raio, e não é isso que a gente quer andar aqui, esse pedacinho aqui em Z, tá certo? Quanto que nós vamos andar aqui? Então vamos lá. Se até nesse ponto aqui eu andei 15, né, porque é o 10 mais esse 5, eu sei que eu tenho 25 aqui, e ó, eu tenho 10 antes de começar o raio, certo? Então qual que seria essa coordenada aqui? Então eu posso vir contando aqui ó, o 10, né, 10, 15, 25. Então, mais 25 não tem a ver com esse 25, né? Até foi só uma coincidência, tá certo? Na verdade, é a somatória das medidas até chegar a esse ponto aqui em relação ao zero. Então, Z menos 25, tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o raio. Nesse sentido aqui, então, é o G2, que é o horário. G2, certo? Eu vou vir para esse ponto aqui. Qual é esse ponto final aqui da minha trajetória, né? Em X e em Z. Bom, em X, simples. Tá aqui, ó. É o diâmetro. Né? Então, X é 40. Ok? Em Z. Bom, agora também ficou mais fácil. É só fazer
a somatória dos dois comprimentos. Então, Z menos 35. E qual é o raio? 10. Então, R, 10. Pronto. Bom, feito o raio, eu vou fazer essa outra trajetória aqui reta, né? Até esse ponto aqui. Volto a colocar o G1, para que não dê erro. Z menos, aí é o total da nossa peça, tá certo? Então, nós vamos para Z menos 50. Tá certo? Então, é o 35 mais esse 15 aqui. Pronto, cheguei aqui nesse finalzinho, eu vou sair aqui, ó, G0, X, se eu tenho 40, vou colocar X45, que é uma saidinha aqui rápida, né? E ela vai voltar lá para um ponto de troca que a gente pode definir aí para X70, Z20. Isso aqui é muito variável, viu, pessoal? Não é engessado. É importante que minha ferramenta saia uns 20, 30 milímetros acima do diâmetro da minha peça. Se a minha peça é 40, eu posso jogar 30 para cima. E de 20 a 50 para frente do zero aqui. Então ela vai vir mais ou menos nessa posição aqui. Isso é muito variável, vai depender quando eu precisar trocar de ferramenta. Nem todas as ferramentas eu posso trocar muito perto da peça. Então eu teria que jogar mais longe aqui do zero da peça. Bom, mas nesse caso nosso, que é só um exemplo, morreu o assunto, chegou nesse final, M30. Tá certo, pessoal? Então, essa é a forma da gente fazer aí o perfil com os raios. Então, até o próximo vídeo aí, eu vou passar para vocês também alguns exercícios. Pedir para que vocês façam esse mesmo exercício aqui, essa mesma explicação, façam também no simulador, quem puder. Quem não tem o simulador, faça no caderno, copie, tente desenhar, né? Pausa o vídeo aí, tenta desenhar para guardar isso no caderno. Então, até a próxima.